Caros amigos, venham para cá, vamos falar sobre futebol, vamos discutir o Campeonato Brasileiro, essa primeira rodada. Vamos em busca de subsídios para construirmos os nossos pensamentos, as nossas teses sobre o Campeonato Brasileiro. E nós temos aí uma informação muito importante. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e a Federação Nacional dos Atletas Profissionais chegaram a um acordo e definiram que há alteração na relação de tempo da realização de um jogo para outro. A lei inicialmente determina que não pode ser realizada uma partida de futebol oficial com um intervalo menor do que 66 horas. Mas sabemos que com a pandemia, com a parada, com a diminuição do tempo para o cumprimento dos calendários, não só de uma competição, mas de várias, algumas providências precisaram ser tomadas. Houve a necessidade de que a chamada regra 18 no futebol, a regra da sensibilidade, fosse colocada em execução. É assim que os árbitros fazem quando eles definem um lance fora daquelas regras do jogo, quando passa pela interpretação, pela sensibilidade do árbitro. Então, este caso do intervalo de 66 horas de um jogo para o outro passou pela regra da sensibilidade, da regra 18. E em alguns casos, em número de 4 jogos, cada equipe poderá realizar jogos de 48 em 48 horas. Claro que encurta o tempo, mas não pode ser este fato uma regra geral. Não, 4 equipes, então somente, aliás, todas as equipes poderão realizar somente 4 jogos com esse intervalo de 48 horas. No demais, volta para as 66 horas, que é o regulamento oficial. Este caminho foi encontrado para que o Campeonato Brasileiro pudesse terminar lá na data de 21 de fevereiro, ficasse dentro do mês de fevereiro, porque pode ocorrer, sabemos, uma ou outra alteração, um ou outro adiamento. Olha, a chuva, a própria pandemia, o mau tempo, não se sabe como esta situação ficará definida. Então é necessário que haja esta compreensão e esta sensibilidade. E a CBF tomou a providência e os jogadores de futebol aceitaram. Porque o jogador de futebol gosta de jogar. O jogador de futebol contraria toda a tese de que ele gosta de descansar, que ele quer ficar em casa. Não. Ele gosta de jogar. Isto é que nem quem trabalha na imprensa. O cara que trabalha na imprensa e que se queixa que trabalha de sábado e domingo, ou trabalha sábado ou domingo, ou trabalha os 2 dias, é porque ele não gosta do que faz. Porque o camarada que gosta do que faz, ele trabalha qualquer dia da semana e com prazer. Assim é o futebol, assim é a imprensa. Então, os jogadores que definiram através da sua confederação concordar com a CBF, da sua federação em concordar com a CBF, deram um passo à frente e favorecem a realização dos jogos, dos campeonatos, das competições, sem que haja ainda um maior atropelo. E limitando o número de 4 partidas neste período de 48 horas entre uma e outra, não desgasta tanto os jogadores quanto se desgastaria numa ideia inicial que chegou a se pensar em realizar jogos de 48 em 48 horas durante todo o campeonato. Aí convenhamos que é uma exigência física demasiada para os atletas e os clubes não teriam como se organizar com grupos de atletas superiores a 30 e poucos jogadores por grupo, para formar equipes capazes de resistir a tantas competições que estão aí. Porque aqui no Brasil nós temos os campeonatos da primeira, segunda divisão, terceira divisão, nós temos aí os jogos classificatórios também nesta etapa, mas para as equipes, para os clubes da Série A, nós temos a Libertadores, temos o Brasileiro e a Copa do Brasil. Então, são muitos jogos e que foram acertados dentro desta concepção de compreensão, de ajuda mútua, para que tudo possa ser resolvido da melhor maneira possível. Encontrarmos, assim, uma forma equânime de chegarmos com critérios, o que é importante, com critérios até o final de todos estes campeonatos.
que tudo chegue até fevereiro com as situações definidas e nós conhecendo os campeões dos campeonatos que se realizam no Brasil. Um abraço.